Olá, mais uma vez estamos aqui, alegria mais uma vez poder compartilhar esse vídeo com vocês. Esse é o segundo vídeo do nosso canal. Olha que interessante, certamente você está aqui hoje porque você já deve ter acompanhado o primeiro vídeo. E mais uma vez eu vou reforçar a mensagem que nós enviamos na primeira vez que nós gravamos. Esse conteúdo está sendo gerado por um grupo de jovens que tem dedicado o seu tempo para poder ajudar outros jovens a viajar pela palavra de Deus. Então, se você realmente gostou do primeiro vídeo, se você realmente achar interessante esse vídeo, que você possa nos ajudar a que esse vídeo ele tenha um alcance maior, que tenha um alcance para outros jovens, compartilhando, curtindo o nosso canal e realmente nos ajudando a fazer com que esse trabalho cresça. Bom, mais uma vez, estamos voltando ao estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Esse é o segundo vídeo. Na semana passada, quando nós iniciamos, nós estudamos a lição por tema, deixa eu abrir aqui a minha lição, os instrumentos dos discipulados. E hoje nós estamos com a segunda lição. E a segunda lição ela tem um tema bem interessante, que é o alvo do discipulado. E aí eu pergunto para você, jovem, se você já parou para pensar qual que é o objetivo principal do discipulado. Bom, vamos ver o que a lição, através da palavra de Deus, ela nos ensina. Então vamos lá. A lição ela começa, na introdução, com um título interessante. Esse título ele tem por nome A Irresistível Arte da Imitação. Certamente você, de maneira voluntária ou involuntária, já notou que nós somos, de maneira inconsciente ou consciente ou inconsciente, nós reproduzimos aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem. Quantas vezes talvez você falou ou pensou em não imitar algo que seus pais fazem e com idade talvez um pouco mais velha você se pegou a fazendo coisas da mesma maneira ou falando da mesma maneira. Isso é algo do ser humano. Então, é interessante o comportamento humano, ele imita aquilo que é observado. Olha que interessante. E isso já nos dá uma dica, antes da gente realmente entrar na lição, que tudo aquilo que nós observamos, o meio que nós estamos, nós tendemos, e muitas das vezes de forma involuntária, a imitar. Bom, interessante que nós não imitamos não apenas as pessoas, nós imitamos também, muitas das vezes, a forma de falar, a forma de vestir, a cultura. Isso é muito comum. Um exemplo, se você viaja para um país asiático, a forma de vestir, a forma de se alimentar desse país é totalmente distinta da nossa realidade. Por que aquelas pessoas elas fazem igual? Justamente porque elas observam uns aos outros. Bom, interessante que na introdução da lição a gente vê um ponto interessante, que na vida cristã, muitas das vezes, os nossos gestos e ações, a gente tem que ter também um padrão. Quem que nós devemos imitar? Bom, certamente você já sabe a resposta, né? O nosso padrão é imitar a Cristo. Só que muitas vezes, para isso, nós precisamos mudar a nossa identidade. Talvez os nossos valores, as formas que eu faço algo, ou as formas que eu falo algo. Por quê? Porque às vezes eu fui doutrinado, talvez essa não é a melhor palavra, mas de repente eu aprendi a fazer algo por muito tempo que não está alinhado com as novas verdades que eu tenho recebido. Ou, de repente, você conhece as verdades há muito tempo, mas nunca teve a oportunidade de praticar. E por isso, muitas das vezes, para você ser um imitador de Cristo, requer uma mudança de identidade, uma mudança de hábito, uma mudança até da sua personalidade, para que a gente possa... E é isso que a lição dessa semana ela vai nos ajudar a entender. Bom, eu queria avançar um pouquinho com vocês, para que a gente passe para a lição que tem sobre o título Simplesmente como Jesus. Bom, quando eu li esse título, eu parei para pensar, eu estava estudando e falei, olha,
talvez não é tão simples assim. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia, as informações que tem estão tão claras que realmente, com a ajuda de Cristo, nós conseguimos simplificar as coisas. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de tentar complicar. Mas, voltando, e eu queria agora te trazer de volta para o título da lição. Lembra? Nós estamos estudando sobre fundamentos do discipulado. Bom, jovem, o que é o discipulado? Muitas das vezes, quando você ouve essa palavra, você fica um pouco receoso, porque às vezes nós ouvimos discipulado, evangelismo, trabalho missionário, e aí, às vezes a gente começa a devagar no significado das palavras. E aí eu tenho uma pergunta para você, para você mesmo. Você já parou para pensar o objetivo de todas essas palavras? Talvez não, né? Talvez você nunca parou para pensar nos objetivos. Bom, nós vamos ver na Bíblia, e lembrando que o nosso modelo é Jesus Cristo, que Jesus, ele tinha um objetivo claro, que era realmente atingir as pessoas. Quando nós falamos em trabalho missionário apenas para talvez atingir um alvo numérico, quando nós falamos apenas para atingir uma meta administrativa, um treinamento estratégico, de repente, realmente é uma palavra que nos deixa receoso. Por quê? Porque não é o objetivo principal. No entanto, quando a gente olha para Jesus, qual que era o seu alvo? Qual que era o seu objetivo? O que Jesus ele tinha como objetivo quando ele discipulava as pessoas? Bom, eu vou deixar que a Bíblia te responda isso. E eu vou te convidar para abrir sua Bíblia. Então, Lucas 6. Então, vamos no Evangelho de Lucas. E aí é o capítulo 6. E nós vamos ler o verso 40. Então, na minha versão, ela fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, olha que interessante. Aqui Jesus ele tem por objetivo, e a Bíblia ela coloca isso, que as pessoas elas pudessem ser igual ao mestre. E que mestre que nós estamos falando? Jesus Cristo. Então, o objetivo principal era que as pessoas elas atingissem um nível de conhecimento, um nível de entrega, um nível de trabalho, assim como Jesus Cristo ele fazia. Então, ou seja, o seu comportamento, o seu caráter, a sua forma de agir, a sua forma de se alimentar, a sua forma de vestir, a sua forma de tratar as pessoas é exatamente igual a Jesus. Só que eu queria ler um outro texto com você. E esse texto está no Evangelho de João. Fala aqui, João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que interessante. A Bíblia ela fala que uma característica do discípulo de Jesus é justamente ter amor um pelos outros. Opa, então peraí, nós já conseguimos entender, porque a gente está falando de discipulado, nós estamos falando de alvo, estamos falando do alvo correto. Então, lembra, o título da lição da semana está falando do alvo do discipulado, então estamos falando do alvo correto, para que nós tenhamos realmente um alvo correto. E aí a Bíblia ela nos mostra a forma que Jesus considera como algo realmente uma característica do discípulo. E aí qual que é a palavra principal desse verso? Amor. O amor pelas pessoas. O amor altruísta. Se você olhar no Google, essa palavra altruísta talvez não é uma palavra muito comum no nosso português diário. Então, não é uma palavra que você ouve todos os dias. E aí eu pergunto para você sabe me dizer qual que é o significado de altruísmo? Ou de altruísta, ou de um amor altruísta? Talvez é uma pergunta difícil, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Bom, eu também fui ver no dicionário, fui no Google, porque eu não saberia te dizer, talvez, de uma maneira completa. E olhando no dicionário, e com todo o conhecimento que a palavra de Deus nos dá, mostra que um altruísmo é aquele que você tem uma entrega, um amor, sem querer nada em troca. Interessante isso. No mundo, numa sociedade que a gente realmente
tem muitos interesses, o amor altruísta é você fazer algo por alguém sem querer nada em troca. Então, ou seja, talvez isso não é natural, você pensar num saldo negativo, vou falar entre aspas, um saldo negativo. É um exemplo de amor altruísta? Eu vou dar um exemplo para facilitar. Um pai e uma mãe, quando eles têm um bebê, então eles têm que alimentar, eles têm que dar banho, que cuidar de todas as necessidades que aquela criança tem, e eles não estão esperando nada em troca, eles estão fazendo aquilo por amor. Então isso é um exemplo de um amor altruísta. Então, o discipulado de Jesus, quando você realmente tem isso em mente, que o seu alvo é pensar no outro com um amor altruísta, essa é uma das características que nós podemos observar. Mas eu queria te convidar para ler mais. Então, Mateus 16, 24 fala assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Opa, então peraí. Então nós lemos um verso que uma das características, uma identidade do seguidor de Cristo é que ele seja, ou ele tenha um amor, né? Então, assim conhecereis os meus discípulos, né? Aqueles que têm amor um pelos outros. Nós lemos isso em João 3,35. Só que agora nós nos deparamos aqui com uma outra característica, a negação. Ou seja, a Bíblia está nos falando que aquele que é discípulo de Jesus, ele tem que se negar a si mesmo. Então, peraí, Fábio, o que significa isso? De repente você está se perguntando, o que é o negar a si mesmo? Então, de repente, às vezes você fala assim, nossa, mas isso é sofrimento, alguma forma de masoquismo espiritual, né? E a lição, ela coloca justamente o contrário. Ela coloca que o negar a si mesmo, a abnegação, que é uma característica que nós vimos aqui na Palavra de Deus, ela é uma característica onde você coloca talvez o seu ego, o seu eu, em segundo plano, para poder colocar o seu amor pelas pessoas, a sua vontade de ver aquele seu colega de faculdade, aquele seu colega de escola, aquele seu amigo de trabalho, aquele seu familiar, junto contigo no reino do céu, e você não só fica na vontade, mas você se entrega. Então, a abnegação, muitas das vezes não, a abnegação ela faz com que você coloque o seu desejo de lado, porque, vamos falar a verdade, muitas das vezes é muito mais fácil eu ficar em casa maratonando uma série do que sair para poder ser discípulo em todos os sentidos da palavra. Ou seja, quando eu me coloco à disposição de trabalhar para Cristo, isso requer que eu coloque a minha vontade de lado para poder servir outras pessoas. Então, é isso que a Bíblia fala, e eu vou repetir agora, porque agora esse verso vai fazer muito mais sentido para você, que fala assim: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Talvez você nunca tinha visto esse versículo por essa perspectiva, né? Então, eu queria avançar um pouquinho na lição agora, para que a gente possa aumentar a nossa visão do discípulo, do discipulado e do alvo. Bom, a lição de terça ela tem como título Discipulado Cristocêntricos. Bom, por discipulado cristocêntrico pode vir várias ideias na sua cabeça. A primeira que pode surgir desse significado, discipulado de maneira geral, vamos colocar assim, é que seja algo que, para eu ser discípulo de Cristo é só eu ser um cara legal, uma mina da hora, fazer amizade com todo mundo, isso tá bom. Essa pode ser uma das ideias de discipulado. Uma outra ideia que pode ter é que fala assim, não, olha, eu tenho que vender tudo que eu tenho e ser uma espécie de hippie espiritual. E uma terceira ideia que de repente pode ser que a gente pode ter que inclui um ativismo social, um crescimento acadêmico, que é algo assim
bem diferente do que aquilo que a gente está acostumado. Bom, mas aí vem aquela pergunta, e aí eu volto a perguntar para você, que tem participado conosco aqui, certamente através da palavra de Deus tem feito proveito desses ensinamentos. Para você, o que é? Qual que é o significado de discipulado? Na prática, né? O que é o significado na prática? Bom, o significado prático, ela tem vários elementos, mas ao invés de eu primeiramente colocar todos esses elementos, eu queria te convidar para deixar a Bíblia falar para nós. Então, mais uma vez, eu vou abrir a Bíblia no livro de Filipenses, o capítulo é o capítulo 3, e deixar a Bíblia nos falar qual que é esses elementos importantes no discipulado. Então eu vou ler Filipenses capítulo 3 a partir do verso 12. Esses versos eu vou ler na sequência, depois a gente vai voltar para poder enfatizar alguns desses elementos que Paulo ele coloca aqui para a gente. Então, verso 12 fala assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E o verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também está Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo como os que já alcançamos. E aí, eu vou parar aqui no verso 16, não vou ler o 16. Aliás, deixa eu ler o 17, que talvez vai fazer mais sentido, 17 e 18. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Bom, então esse é o verso 17. E olha que interessante. Talvez quando a gente faz uma leitura corrida, talvez a gente não consegue detectar alguns elementos, por isso que eu vou voltar, e por isso que a lição da Escola Sabatina ela nos ajuda a fazer um estudo guiado da Bíblia. Então, eu comentei que alguns elementos de um discípulo, ou de um discipulado cristocêntrico, ou melhor, um discipulado onde Cristo é o centro, alguns elementos eles têm que estar de uma maneira presente na vida desses discípulos. E aí uma delas que nós lemos aqui, e aí depois eu convido você a reler esse texto na sua Bíblia, Paulo ele enfatizou o crescimento espiritual. Então, ele coloca que não que já tenhamos obtido tudo isso, tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Então Paulo, ele começa a falar, olha, um discípulo, ele não fica parado, ele tem um crescimento, ele tem um progresso. Ele não é aquele discípulo que recebeu uma informação, de repente tomou a decisão pelo batismo e aí parou de buscar crescimento espiritual, maturidade espiritual. Então Paulo ele coloca nesses versos de Filipenses que o discípulo ele busca um crescimento espiritual. Então essa é uma característica de um discípulo, ou seja, um constante amadurecimento. Uma outra parte importante que vale a pena ressaltar que está no verso 13. Então o verso 13 ele coloca que a gente tem que esquecer as coisas que ficou para trás. Opa, peraí, o que é isso? Então, para eu ser um discípulo de Cristo eu tenho que ter amnésia? É isso aí? Certamente não. O esquecer ou ficar para trás é justamente a mudança de identidade. Lembra que nós já comentamos? A mudança de identidade, que significa você, talvez, deixar comportamentos, valores que não estão alinhados com Cristo, deixar isso para trás, para que você possa seguir. Então, nós já falamos há pouco de renúncia. Então, o esquecer o que ficou para trás, Paulo está falando, olha, você renuncia aquelas coisas que realmente não estão alinhadas. Então,
E aí, todo aquele seu passado, aquelas suas atitudes que não estão relacionadas com um discípulo de Cristo, você realmente deixa ela para trás. Então, ou seja, isso é o que fala. Bom, mas tem aí no terceiro ponto que Paulo fala, e esse terceiro ponto ele está presente nos versos 13 e 14. Que ele fala o seguinte: avancemos para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha aí o título da lição agora começando a fazer sentido, hein, jovem? Por quê? O que Paulo fala? Eu prossigo para onde? Para o alvo. Certamente, se você já ouviu a frase que para aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É uma frase muito conhecida. Ou seja, se você não tem um alvo, como que você vai prosseguir para o alvo? Então a Bíblia ela coloca para a gente que o discípulo, uma outra característica é que ele tem um alvo definido. Qual que é o alvo? Qual que é o seu alvo? Bom, e uma quarta característica que esses versos eles nos trazem, e a gente pode ressaltar, é o que está presente no verso 17. O verso 17 ele fala: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão. Então, ou seja, o discípulo de Deus, de Cristo, aquele que tem um discipulado cristocêntrico, baseado em Cristo, ele segue exemplo daquelas pessoas que estão também nessa caminhada, que estão também direcionados pela palavra de Deus, direcionado pela Bíblia. Então Paulo ele justamente ele faz esse convite. Ele fala: olha, sigam meu exemplo. Nós já falamos isso no vídeo passado. Sigam meu exemplo. Por quê? Porque ele estava nessa caminhada. Então, jovem, às vezes nós nos colocamos em alguma posição ou em algum fórum de discussão ou em alguma roda talvez de amigos onde não tem exemplos ali a ser seguidos. Então, o convite de Paulo é que a gente possa seguir exemplos daqueles que estão buscando o mesmo objetivo, que estão caminhando para o mesmo alvo. Então, para a gente poder resumir tudo isso que nós falamos na lição desse dia, discípulos eles estão crescendo, espiritualmente falando, eles estão amando o seu próximo, eles têm um interesse pelo seu próximo. O discípulo ele tem esse interesse de forma abnegada, ou seja, deixando o seu eu de lado, o seu egoísmo, o seu ego de lado, mas realmente não querendo nada em troca. Lembra da palavra altruísmo? Depois dá uma olhadinha lá no dicionário. Não querendo nada em troca. E conquistando as pessoas para Cristo, sendo influência, servindo de exemplo para aqueles que estão totalmente fora de Cristo. Quinta-feira também vai trazer um outro aspecto interessante para que a gente possa refletir. E a reflexão é algo interessante que nós devemos fazer. E jovem, eu convido sempre que você possa refletir naquilo que você lê, naquilo que você observa, naquilo que te é apresentado. E, claro, que sempre à luz da palavra de Deus. Bom, o título da lição, ela se chama Dentro e Fora. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Essa lição, esse título, ela quis colocar um propósito, né? O propósito era fazer você refletir em um significado interessante. O que é mais importante? E aí eu vou fazer uma pergunta, eu queria que você refletisse. O que é mais importante? O trabalho missionário, o trabalho discipulado, fora da igreja, então você trabalhar da maneira externa, então fazer evangelismo, uma missão de forma externa, ou você trabalhar dentro da igreja, missão interna, então edificação espiritual, que é muito conhecido. Já parou para pensar nisso? Qual dos dois é mais importante? Você está evangelizando aqueles que estão fora? Você está
trabalhando para tentar alcançar aqueles que estão fora, ou você está dentro da sua igreja, reforçando espiritualmente aqueles que já estão dentro? Pergunta difícil, né? Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso. Bom, se eu te falar que essas duas coisas elas não são antagônicas, mas sim complementares. Ou seja, isso a gente vai ver em alguns textos que nós vamos ler, porque uma coisa complementa a outra. Quando você faz o trabalho externo, você está se alimentando e se reforçando espiritualmente. Então você está reforçando o que está dentro da igreja. E o inverso também é verdadeiro. Então se você espiritualmente está forte, você dentro da sua igreja, das portas para dentro, você está forte, você não consegue ficar sentado no banco. Você quer ir falar das pessoas, para as pessoas. É interessante que quando você se apaixona por algo, e isso é muito comum quando você começa a fazer uma atividade nova, começa a fazer um novo hobby. Você já reparou que dificilmente você consegue começar e terminar uma conversa com um amigo sem tocar naquele assunto? Eu não sei qual que é seu hobby, qual que é a sua atividade, mas de repente você é um atleta que faz um esporte, ou você tem um hobby, seja ele qual for. Dificilmente, se é algo que realmente você investe tempo, você se prepara para aquilo, você começa e termina uma conversa sem, de alguma forma, tocar nesse assunto. O mesmo vale para aquele que está realmente espiritualmente forte, e é isso que a lição coloca. Mas eu queria ler do Senhor. Bom, eu queria ler um texto com vocês, que ele está no livro Serviço Cristão, página 69, que ele fala o seguinte: que os pastores ensinem aos membros da igreja que, a fim de crescerem em espiritualidade, devem levar o fardo que o Senhor colocou sobre eles, a responsabilidade de conduzir as pessoas à verdade. Então, olha que a escritora desse livro, Ellen White, ela fala que para que a gente possa crescer em espiritualidade, a gente tem que levar a mensagem, a responsabilidade de conduzir as pessoas à verdade. Então, quando eu fiz aquela primeira pergunta para você, o que é mais importante, você trabalhar fora ou dentro? O dentro tem o objetivo de reforçar a espiritualidade daqueles que ali estão. O fora tem o objetivo de alcançar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. E aí, quando eu perguntei, pode ser que você ficou na dúvida, ou pode ser que você tomou um lado. Olha, para mim o mais interessante é fora, para mim o mais interessante é dentro. Mas o que a gente tem visto é que, de novo, não são coisas antagônicas, mas sim complementares. E eu vou ler mais um texto que reforça isso. Não existe, isso está na lição, não existe igreja sem evangelismo, nem evangelismo sem edificação da igreja. Então olha que interessante. Então quando a gente observa o papel do discipulado, do evangelismo, a gente passa também pelo trabalho das nossas igrejas e fora das nossas igrejas. A gente passa também pelo trabalho, e é uma característica daqueles que estão no processo de maturidade e crescimento espiritual. Ele não consegue ficar sentado no banco, ele tem a vontade de atingir outras pessoas, seja ela a forma que você utiliza para isso. E quando você dedica tempo, você dedica os seus esforços para atingir outras pessoas, automaticamente a sua vida espiritual ela é renovada. Então não existe um meio de você estar espiritualmente saudável, é isso que a gente está aprendendo na lição da semana, espiritualmente saudável, sem você ser um discípulo. Então as coisas são complementares. Você não consegue realmente estar sentado no banco da igreja, se alimentando, estar saudável, sem que você fale e transborde desse amor para outra pessoa, esse amor que Deus nos deu. Bom, o último tema dessa semana, e aí eu vou ler alguns textos que vai ficar para a nossa reflexão. Eu vou ler o texto primeiro que a lição coloca, e aí depois a gente vai para a Bíblia. Esse texto ele fala assim:
aos que professam receber a verdade e crer nela, deve ser mostrada a influência mortal do egoísmo e seu poder infeccioso e corruptor. Então a lição ela tá colocando que quando a gente realmente não deixa o nosso eu de lado, e a lição ela usa até palavras talvez duras, né? Ele fala, os que professam receber a verdade e crer nela. Então ele fala, olha, a gente tem que ser mostrada a influência mortal, então é algo que vai nos levar para a morte, do egoísmo e o seu poder infeccioso e corruptor. Então, quando nós não realmente dedicamos o nosso eu, quando a gente deixa o nosso egoísmo, a nossa vontade, a gente não dá espaço à abnegação, isso não vai acabar bem. Então, sem querer dar spoiler no final, mas realmente isso vai dar ruim, porque a gente não vai conseguir manter uma vida espiritual saudável. Mas eu queria ir na Bíblia, te convidar de novo para a gente ler mais um verso bíblico, que ele está no livro de Mateus. Então, Mateus 5. Então, Mateus 5, verso 15. Nós vamos ler Mateus 5, 15. Então, a palavra de Deus, ela fala, Mateus 5,15, ela fala assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram numa casa. Esse verso ele é muito conhecido, que ele fala o seguinte: aquele que tem a luz, ele não consegue ficar escondido, né? Então assim, a gente não acende no tempo que não existia iluminação, né? Então não se acendia uma luminária, uma candeia, você não acende uma lanterna no escuro para deixar ela escondida. Aqueles que realmente têm a luz, elas são, a pessoa ela coloca isso à vista. E um outro texto que eu gostaria de ler, que está no livro Evangelismo, e nós vamos ler 2 textos para que a gente possa concluir. O primeiro parágrafo fala assim: uma pessoa realmente convertida se esforça com fé para salvar outras e mais outra. Aqueles que fazem isso são instrumentos de Deus, seus filhos e suas filhas. Jovem, antes de nós lermos o último verso, eu queria te fazer uma pergunta. Será que você realmente se esforçado? Mas esforço mesmo. Dedicar tempo, dedicar talvez seus recursos, seus dons, seus talentos. Tem você realmente se esforçado para atingir outros, e mais outros, e mais outros, e mais outros? Queria que você refletisse na sua vida e respondesse para você essa pergunta. Então eu queria ler o último texto e deixar como reflexão final. Olha que esse texto, que está no mesmo livro do parágrafo anterior, Evangelismo, da escritora Ellen White, ele fala o seguinte: os que estão empenhados mais ativamente em realizar com fidelidade e comprometimento sua obra de ganhar pessoas para Jesus Cristo. Então aqui eu vou fazer uma pausa na leitura para a gente fazer um highlight em algumas palavras. Ela está falando, talvez para você, que ela fala o seguinte: aqueles que estão empenhados. O que é uma pessoa empenhada? Aquele que dedica tempo, dedica esforço, coloca todas as suas atividades que são importantes, mas não como primeiro plano, mas como segundo plano, seja elas suas atividades de trabalho, de estudo e etc. Mas deixa isso em segundo plano, porque o seu objetivo principal, o seu alvo, é salvar pessoas para o reino de Deus. Então, isso é o empenhado. E aí ela falava mais ativamente, ou seja, você está movimentando. E aí ela coloca algumas palavras aqui interessantes, que é realizando com fidelidade e comprometimento. Então, fidelidade é você realmente ser fiel. Parece que é uma palavra que é um pouco redundante, mas com fidelidade é você realmente ser fiel àquilo que você aprendeu, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer dizer. E comprometimento, ou seja,
O comprometimento, quando a gente faz as coisas para Cristo, a gente não faz as coisas de maneira relaxada, de qualquer jeito. Então, e comprometimento. Na sua obra de ganhar pessoas para Jesus Cristo. E aí eu queria que você prestasse atenção nesse final aqui. São os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Então olha que interessante. Se você trabalha para Cristo, você está empenhado, você tem a sua devoção e espiritualidade muito mais desenvolvida do que se você vai em todos os cultos, do que se você fica ouvindo o sermão, mas você não faz nada para poder alcançar outros e outros e outros. E aí eu vou continuar o finalzinho do parágrafo que fala assim: seu próprio trabalho ativo proporcionou os meios à sua espiritualidade. Então, ou seja, o fato de você trabalhar para outras pessoas, já por si só já preparou os meios para que a sua espiritualidade possa ser alimentada de maneira que ela fique saudável, forte e cresça cada vez mais e mais e mais. Então, jovem, para finalizar, eu queria voltar no título. O alvo do discipulado. Qual que tem sido o seu alvo? Qual que tem sido o seu objetivo? Qual que tem sido as suas metas? Será que as suas metas realmente são metas alinhadas com o que nós temos visto na Palavra de Deus? Será se realmente você tem meta? Você definiu meta? Então, de repente, essa é a hora de você colocar-se de joelhos, falar com Deus e colocar uma meta sua entre você e Deus. Fala, olha, eu tenho meta, eu quero trabalhar, eu quero ser usado, eu quero realmente buscar outros e outros para Jesus. Então, com isso, nós finalizamos o segundo capítulo, a segunda semana dessa lição. Na semana que vem a gente volta com outro vídeo. E mais uma vez fica o convite para que, se realmente esse vídeo fez sentido na sua vida, que você nos ajude a compartilhar e fazer com que outras pessoas tenham acesso a um estudo guiado da Palavra de Deus. Então, jovem, que Deus o abençoe e que Deus possa realmente conduzir a sua vida como discípulo de Cristo.